Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, essa é a opinião do AV e eu vou falar aqui sobre um atleta específico do elenco do Vasco. Você já sabe aí pela capa, pelo título de quem é que eu vou falar. Mas antes disso eu vou contar uma história bem tranquila e bem curta para vocês. Ali entre 2012, 13 até 14 também, tive todo um processo de vida muito diferente. Eu casei, comprei meu primeiro apartamento, minha esposa ficou grávida do meu primeiro filho, ou seja, muita responsabilidade de uma vez só. E aí eu tive que buscar 2 trabalhos para poder sustentar a minha família. Trabalhava numa emissora de manhã, de segunda a sexta, e outra de tarde até a noite, de segunda a segunda, porque era uma equipe esportiva. E eu precisava trabalhar quase todo fim de semana. Eu só tinha um fim de semana de folga por mês e também uma folga durante a semana. E, ou seja, como eu trabalhava em outro lugar, eu praticamente não tinha folga. E essa rotina durou aproximadamente 2 anos e meio. De muito trabalho, muita correria, mas olha, eu fazia com muita satisfação porque eu adorava trabalhar nos 2 lugares. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a vida de quase todo mundo é de muita correria, de muita batalha e de muito empenho em busca do lado profissional e também o lado familiar. E por isso, eu estou dizendo isso porque eu venho trazer o nosso personagem do dia, Ribamar. Ele mesmo, muito polêmico, um jogador que todo mundo, ninguém vai discordar de mim, que é um jogador que tem muita vontade, principalmente quando entra em campo vestindo a camisa do Vasco. Mas só isso basta? Só mesmo empenho? Será que ele é jogador para vestir a camisa do Vasco? Olha, eu até defendi o Ribamar até ano passado, defendia muito. Comprei o barulho aqui no canal, o João Pedro e o Flávio Dias eram diferentes da minha opinião, e eu comprei muito o barulho do Ribamar, eu achava que ele era um jogador muito útil, principalmente no esquema que fez Vanderlei Luxemburgo. Alguns jogos que o Ribamar ficou de fora, eu pedi a entrada dele porque era um jogador que podia se doar mais, batalhar lá no ataque, só que a posição que Ribamar joga é a de fazer gols, e isso praticamente ele não faz. Fez pouquíssimos gols do Vasco, até gols importantes, mas raros gols feitos pelo Ribamar. Esse ano ele teve até outras oportunidades com o Abel Braga e desperdiçou quase todas. Jogou até naquele time que jogavam os meninos e ele era o principal jogador, foi até capitão do Vasco no jogo contra o Flamengo e olha, não foi bem. E por isso essa minha defesa de Ribamar foi por água abaixo. E hoje eu vejo que, por exemplo, o João Pedro trouxe hoje no Bom Dia Gigante, está passando aqui o card aqui em cima, todo o empenho que ele vem fazendo nesse período antes-jogos, entre os jogos agora de quarentena, ele vem se empenhando bastante para voltar na melhor forma física ideal. Forma física que Ribamar sempre mostrou estar muito bem. Ele é bem condicionado, é um jogador forte, é um jogador com muita vontade, mas não basta. Ribamar é um jogador que ainda pertence ao Vasco, tem contrato, e se eu fosse o Vasco, eu emprestaria Ribamar para outro clube. Ele ainda tem pouca idade, é um jogador de 23, 24 anos, pode render em outros clubes, mas no Vasco não. Eu acho que o Vasco pode dar oportunidades para outros jogadores. Por exemplo, Caio Magno entrou apenas em um jogo, foi pouco utilizado, o irmão de Thales Magno, que é um jogador também muito forte, mas é um ativo do clube, é um jogador de 20 anos que pode render ainda mais, se tiver oportunidade. Alguns vão perguntar sobre Thiago Reis. Eu acho que o Thiago Reis, mesma opinião que o Flávio Dias já deu aqui. O Thiago Reis era um jogador que o Vasco poderia também emprestar para passar por outros clubes e ganhar experiência. Acho que o Vasco poderia dar oportunidade para Caio Magno, e outro jogador da base que me encanta bastante é o Figueiredo, outro centroavante dos times sub-20 que pode ter oportunidades. Ainda é jovem e poderia ser testado no time de cima, e o que eu mais tenho a sugerir ao Vasco é contratar um jogador para ser o reserva de Germancano.
para essa posição de centroavante. É ideal que o Vasco vá ao mercado e contrate um jogador para essa posição, principalmente para ser o reserva de Germancano. O Vasco vai precisar bastante. Não dá para contar com o Ribamar como sendo o reserva de Germancano. A gente sabe que o jogador argentino sabe fazer gol, já mostrou isso, e por isso o Vasco tem que ter no banco de reservas um jogador pelo menos que chegue a render um pouco melhor do que Ribamar rendeu nessa questão de fazer gols. Ribamar é um jogador útil? É folclórico? Olha, pode ser útil, mas não para o Vasco. Já foi, já deu o que tinha que dar Ribamar no Vasco. Na minha opinião, era um jogador que poderia ser negociado, ser emprestado a outros clubes, jogar, por exemplo, uma Série B em clubes emergentes, mas no Vasco não dá. O Vasco tem que investir mesmo em outro centroavante e dar oportunidades para os meninos. Caio Magno e Figueiredo, para mim, são jogadores que têm boa qualidade e poderiam render dando mais oportunidades no time do Vasco, entrando nos finais dos jogos, poderiam render ainda mais do que Ribamar já mostrou em muito tempo, em mais de um ano vestindo a camisa do Vasco, que é um jogador que não sabe fazer gols. E por isso eu acho que o Ribamar é útil em outros times. No Vasco já mostrou que não é. É um jogador com muito empenho, com muita vontade? Ok, mas nem tudo isso basta. Eu louvo a vontade e o espírito que o Ribamar mostra em campo, mas não só isso basta para ser o camisa 9 do Vasco. É um jogador importante, mas que pode ser importante para outros clubes. No Vasco, ele já mostrou que não dá. Essa é a minha opinião. E você concorda? Não concorda? Coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa minha opinião. E também escreva pra gente nas nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook e também no Instagram. Aproveite nossas redes sociais porque a gente tem muita informação por lá e você também pode trocar uma ideia com a gente. E outro pedido que eu faço é curtir aqui, dar o like nesse vídeo e também compartilhar com todos os seus grupos de WhatsApp, Telegram e também no Facebook. Compartilhe esse vídeo e faça o Atenção Vascaínos crescer ainda mais. E eu estou esperando também a sua inscrição. Se inscreve aqui embaixo, clique aqui no botão vermelho, acione o sininho das notificações e faça o Atenção Vascaínos crescer ainda mais. Essa é a minha opinião. Quero ver o seu comentário. Valeu, galera!